Pois muito que boa noite, minha galera. Como é que vocês estão? Acabou agora, nesse domingo, São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo conseguiu voltar a vencer o time de Minas Gerais, feito que já não conseguia há algum tempo. Muita polêmica envolvendo esse confronto, né? O São Paulo nos últimos jogos contra o Atlético Mineiro não conseguia performar e também, na maioria dos casos, era extremamente prejudicado pela arbitragem. Não sei se vocês vão lembrar, mas o São Paulo teve um gol naquele impedimento que, inclusive, a CBF reconheceu o erro naquele lance, mas não fez absolutamente nada. Então, não foi só aquele jogo, já tiveram outros jogos que nós fomos prejudicados. Então, é um confronto bem chatinho de jogar, apesar do time deles estar ali com um time basicamente montado quase que como reserva, porque a maioria dos jogadores ou estavam suspensos ou estavam fora por algum motivo. Então, o nome do time deles, que é o Hulk, não veio para jogar, que sempre é uma pedra no nosso sapato. Então, era ali uma oportunidade extremamente perfeita, jogando em casa, depois de um resultado da Libertadores, do São Paulo conseguiu uma vitória que hoje, na minha visão, era extremamente necessária, vencer, principalmente para subir na tabela, para a gente conseguir pontuar antes do jogo da Libertadores. É muito importante a gente conseguir pontuar, principalmente contra os times que estão lá em cima. E também tem o fato de que o Atlético Mineiro não vive uma grande fase, perdeu pro Grêmio, não vem colecionando bons resultados, então hoje era um cenário perfeito para que o São Paulo pudesse vencer e quebrar esse jejum que tinha contra o Atlético Mineiro. E o que a gente pode falar dessa partida? O jogo começou assim, eu acho que o jogo todo, na verdade, ele teve a cara do domingo à noite, de um jogo 8h30 da noite de um domingo. Sabe aquele climinha meio que, nossa, o final de semana tá acabando, e aquela coisa meio chata de, amanhã já é segunda de novo, e aí já tem que começar os compromissos de novo. Sabe esse lance, assim? Era muito isso, né? O São Paulo entrou meio desligado, talvez desligado barra acomodado, então foi um jogo bem feio, assim, dos dois lados. Assim, eu acho que, na verdade, os dois times não performaram tão bem, assim, no início de partida. Na minha visão, o Atlético Mineiro conseguia se destacar muito pela marcação que estava fazendo nos jogadores do São Paulo. Então, o Atlético marcava muito em cima, só que também não tinha o poderio ofensivo quando saía para o ataque. Então, um pouco assustou o São Paulo. Teve alguns lances ali que talvez fosse lance de perigo, mas nada muito absurdo. E o São Paulo, naquele jogo meio morno, meio vai, não vai, então a espinha, né, a estrutura do time era mais do mesmo, então ele só poupou alguns jogadores, o Lucas, né, mais uma vez, eu acho que amanhã eu não vou focar tanto no Lucas hoje, porque como ele não jogou, então eu acho que a gente tem que usar o pós-jogo para falar sobre quem estava lá e sobre o jogo de fato. O Lucas e o Marcos Antônio eu vou deixar para falar no vídeo de amanhã. A gente vai falar sobre o Lucas, que ele tá sendo preservado ou ele machucou de novo. Tem um lance muito característico na própria Libertadores que ele faz uma jogada e ele acaba voltando ali, sentindo um pouco, então pode ser que ele tenha voltado a sentir dores. Mas aí alguns canais falam que ele não sentiu, que ele tá sendo só preservado, que ele vai seguir um cronograma, mas enfim. Marcos Antônio também pediu para sair, então pode ser alguma coisa no posterior, e aí amanhã a gente fala mais especificamente sobre esses dois jogadores, porque pode ser que a gente tenha informações, principalmente do Marcos Antônio, entre hoje e amanhã. E aí a estrutura do time era basicamente a mesma, tinha os jogadores base, que é titular, Ferrarese, Alan Franco, Sabino, Cedric, o Enzo. Hoje ele entrou com 3 volantes, eu achei desnecessário entrar com 3 volantes, e aí o time do Atlético Mineiro, meio que o treinador deles quis espelhar o time do São Paulo, então o jeito que o São Paulo jogava, com 3 zagueiros, enfim, meio que espelhou isso, talvez dificultou um pouco o início de jogo do São Paulo, um São Paulo mais desligado, cadenciando mais o jogo, tentando jogar, mas também aquela coisa que não tinha, aquela transição. Então foi um jogo em tese bem ruim, assim, bem abaixo no primeiro tempo, até que a gente conseguiu ali com um chute do Pablo Maia, que sempre, quando ele tem a oportunidade, ele sempre chuta e ele vai muito bem. A gente sabe que o Pablo é um jogador de extrema qualidade, muito antes da lesão dele, a gente já estava falando que ele acabou perdendo espaço com a ascensão do Marcos Antônio e do Bobadilla, o que era natural. O Bobadilla, para mim, com o Crespo, ele tá jogando o futebol 2.0, ele tá jogando muita bola, é imprescindível. Tanto o Bobadilla quanto o Marcos Antônio são quem dita
as regras ali no meio de campo do São Paulo. Então, se o Marcos Antônio lesionou, realmente é uma pena, mas novamente vai abrir espaço para o Pablo Maia para que ele possa voltar a praticar ali o futebol que ele praticava antes da lesão dele, das duas lesões graves e sérias que ele teve. A gente sabe que ele é um bom jogador, renovou, inclusive, acho até que vai ser vendido provavelmente, porque é sempre isso que acontece, renova e vende. Mas a gente sabe da capacidade do Pablo Maia. E aí ele consegue abrir o marcador pro São Paulo, que estava um jogo extremamente truncado, e ele acaba dominando ali numa bela jogada do São Paulo, uma assistência do Bobadilha. Ele domina na entrada da área e faz o gol. E aí o São Paulo abre o placar e fica ali mais tranquilo. O Atlético Mineiro não teve um poderio ofensivo, não assustou o São Paulo, e a gente foi pro intervalo com 1-0 no placar. E aí a gente volta, né? O Rodriguinho acabou entrando por conta da lesão do Marcos Antônio. A gente volta pro segundo tempo. O Atlético Mineiro volta razoavelmente melhor do que o São Paulo, buscando mais, fez algumas alterações, colocou ali alguns jogadores que tinham mais qualidade dos que estavam em campo, então começa a jogar teoricamente um pouco melhor do que o São Paulo, e aí o São Paulo acaba colocando também o Luciano, e aí vai fazendo as modificações, e o time realmente melhora e consegue ali conduzir o segundo tempo, não sofreu tanto. Teve um lance do Igor Gomes que, na minha visão, era para vermelho, ele atinge ali o Alan Franco, poderia ter lesionado o Alan Franco, só que o VAR nem chama, mais uma vez, né? A arbitragem, eu acho que a gente ficar perdendo tempo de falar de arbitragem é patético, porque eles não vão melhorar, vai ser sempre isso, e talvez se a gente aceitar, seja melhor, sabe? Aceitar que talvez um jogo a gente seja beneficiado e um jogo a gente seja prejudicado, porque a CBF nunca vai fazer nada sobre isso. Inclusive o árbitro da partida hoje, eu nunca tinha visto ele apitar nenhum jogo do São Paulo, eu acho que ele é novo no quadro de árbitros da CBF, depois eu vou procurar mais a fundo, mas ainda assim eu achei que, assim, um pouquinho chato a arbitragem dele, então é uma arbitragem que não permite contato, então às vezes os jogadores tinham um encontro, aí tinha uma coisa, ele já parava o jogo, então travava muito, mas também não comprometeu, só teve esse lance do Igor Gomes, que na minha visão era para ele ter sido expulso, a entrada foi bem feia, falta sem querer também é falta, inclusive contra o próprio Atlético Mineiro, o Alan Franco foi expulso numa jogada parecidíssima com essa, e o VAR chamou, e ele foi lá e expulsou o Alan Franco, e hoje a arbitragem não teve o mesmo critério, claro que não era a mesma equipe de VAR, não era o mesmo árbitro, mas ainda assim a arbitragem não teve critério, que eu acho que é o que pega muito no Brasil, é justamente a falta de critério dos árbitros e dos caras que estão lá comandando o VAR. Então era um lance que na minha visão era para ter sido vermelho, mas pela intensidade que foi, e assim, sem querer também é falta, era para ter sido vermelho, mas ele não deu, o jogo seguiu, e aí o São Paulo foi fazendo as modificações, o Crespo colocou o Tapia, eu até achei que talvez ele fosse dar um pouquinho de minutagem mais pro Henrique Carmo, já que o Ferreirinha fez um jogo teoricamente abaixo ali, teve um lance que o Everson, de um chute dele, que o Everson fez uma puta defesa, acho que talvez o gol poderia ser invalidado devido a um toque de mão do André, mas eu não vi a jogada, eles não deram nenhum replay, muito pela defesa do Everson, que foi uma defesa muito bonita do Ferreirinha, era pro São Paulo ter ampliado o placar, mas em tese o Ferreirinha fez um jogo teoricamente um pouco abaixo do que a gente sabia que ele é acostumado a fazer em questão de velocidade, em questão de drible, em questão de ir pra cima. Ele fez um jogo abaixo das expectativas, pensei que ele pudesse talvez dar um pouco de minutagem pro Henrique Carmo, mas ele acabou optando por colocar o Tapia. E aí numa jogada belíssima ali entre Luciano, né, que deu um toque muito lindo pro Cedric, que cruzou na área, e o Tapia acabou fazendo o gol ali, ele mergulhou de peixinho e fez o gol, fez mais do que o André Silva na partida inteira. E eu sei que o André Silva tem defensores e tá tudo certo, eu também não vou questionar, ele é o artilheiro do São Paulo no ano, não vou questionar, quando ele quer ele faz, só que hoje também foi uma partida muito abaixo do André Silva, errou tudo que tentou. E aí o Tapia, que não tem uma qualidade absurda, entrou, se jogou na bola, fez o gol, São Paulo 2-0. E ali o São Paulo realmente dominou as ações, já estava chegando no final, o Atlético estava sem poder ofensivo, o Atlético estava sem construção, estava sem organização, estava sem nada. Teve uma chance agora no final, uma falta que o Scarpa cobrou e aí bateu na trave. Também teve um lance de falta do Atlético que o Rafael acho que trisca na bola, mas ela quase ia entrando, quase que ele faz um gol direto de falta.
Então foram só esses lancezinhos assim que eu lembro do Atlético, no mais não teve muita coisa, é realmente aquele jogo com cara de domingo à noite, mas graças a Deus que o São Paulo conseguiu 3 pontos, conseguiu subir mais um pouquinho na tabela para tentar conquistar essa vaga direta na Libertadores. Não vai ser fácil, os times que estão acima do São Paulo têm jogos a menos, amanhã lá se vai um que tá atrasado, mas tem jogos a menos, então é muito difícil a gente sonhar, mas sonhar não paga imposto, então é importante a gente ter esse sonho de chegar até a Libertadores de forma direta, sem precisar passar por pré nem nada. Claro que a gente teve um início de campeonato muito ruim, se não fosse aqueles pontos perdidos que nós tivemos no campeonato, contra Sport, Cruzeiro, numa fase que o Cruzeiro não estava bem, Mirassol em casa, Vasco que tá horrível, por sinal tá horrível, o Vasco nem nada no mundo explica como o Vasco conseguiu fazer 6-0 no Santos, o Santos tem que estar muito pior. Então foram pontos que a gente acabou perdendo, pontos desperdiçados em casa, que custa ao São Paulo hoje talvez uma vaga direta. São escolhas que acontecem, mas a gente espera que o São Paulo consiga atingir um pico ali. Eu acho que a gente tá numa crescente muito legal no Brasileiro. O trabalho do Crespo está sendo muito legal à frente do São Paulo, especialmente porque a gente tem metade quase do nosso elenco no DM, jogadores importantes no DM que não recupera jogador. Então, o que ele está fazendo com o que ele tem em mãos foi o que o Zubeldia não fez em 1 ano de trabalho. Então, talvez se a gente tivesse começado o Brasileirão com ele, talvez a gente estivesse melhor na tabela, talvez a gente estivesse melhor posicionado. Ele vem fazendo um trabalho muito bom. Ele só perdeu para o Flamengo desde que ele voltou para o São Paulo. Ele só perdeu para o Flamengo. De resto, ou ele empatou ou ele venceu. Então, venceu times importantíssimos numa sequência absurda do São Paulo. Claro que agora a gente tem nosso próximo jogo contra o Cruzeiro. É um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito difícil. O Cruzeiro tá lá em cima, tá brigando quase que pela liderança do campeonato. Então, vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito sofrido, fora de casa. Provavelmente na lateral a gente vai ter o Patrick, porque o Enzo Dias tomou o amarelo e tá suspenso. Então, provavelmente será o Patrick. São Paulo também vive a expectativa do Rafael Tolói poder ser relacionado, a expectativa do Mailton ser anunciado, porque já fechou com o São Paulo, estava hoje no estádio, mas não foi anunciado ainda. Então, é um lateral que chega também para compor elenco, é um lateral muito bom, fez uma Série B quase que impecável pela Chapecoense. Então, a gente espera que dê certo, que o São Paulo consiga ali atingir o pico para que a gente consiga essa vaga na Libertadores. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da partida do São Paulo. E aí amanhã a gente tem um compromisso marcado para falar sobre Lucas e para falar sobre Marcos Antônio, que saiu aí no meio da partida, provavelmente está com uma lesão no posterior da coxa.